Olá, graça e paz. Obrigado mais uma vez por nos receber em sua casa. Nós estamos falando sobre valores eternos e hoje, em especial, nós vamos falar sobre a influência, o poder da influência. Tudo isso está em Mateus, capítulo 5, ali A7, que é o Sermão do Monte. E hoje nós vamos falar no capítulo 5, verso 13 ao 16. Jesus disse: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. A influência é um poder extraordinário. Pense em uma escolha que você fez recentemente. Desde que vestir, comprar, comer, até coisas mais importantes, como a escolha de uma profissão, ou mesmo sobre a sua vida espiritual. Talvez você diga que todas essas escolhas advêm dos seus desejos, das suas preferências, mas a verdade é que por trás de todas as escolhas que nós fazemos existe um poder invisível chamado influência. Basta olhar o mundo à sua volta, aí você vai descobrir o quanto o poder da influência impacta a vida das pessoas. Nós usamos as mesmas coisas que as pessoas que nós gostamos e admiramos usam. Isso é um fato. Não há como fugir disso. O marketing comercial já provou isso e usa o poder para vender os seus produtos. Ele sabe que desde a escolha de uma roupa até um carro, até mesmo a música que nós ouvimos, nós tendemos a imitar as pessoas que nós admiramos. Por isso, se alguém quiser vender o seu produto, vai ter que pagar muita grana para que algum famoso possa usá-lo e assim influenciar outras pessoas a usar. Os influenciadores digitais, eles estão aí para provar que é muito mais fácil imitar do que ser autêntico, né? As pessoas acabam escolhendo simplesmente pelo fato de que alguém importante está fazendo. Elas não se dão mais o trabalho de examinar se aquilo vai ajudá-lo, se vai prejudicá-lo. Basta saber que tem muita gente fazendo, basta saber que aquela pessoa tem muitos seguidores para então fazer semelhante àquela pessoa. O certo é que para o bem ou para o mal, nós influenciamos e somos influenciados. Alguém já disse com muita precisão que nós somos a média das 5 pessoas com quem mais nos relacionamos. E o Sermão do Monte começa exatamente com isso, com as bênçãos reservadas aos filhos de Deus. Mas elas não ficam somente nas bênçãos que os filhos de Deus poderiam receber. Elas destacam a influência que os discípulos deveriam exercer no mundo, a bênção que eles deveriam ser para o mundo. E para definir a natureza dessa influência, Jesus usa 2 figuras muito comuns em qualquer lar: sal e luz. Qual lar que não tem sal e luz? Foi exatamente desse mundo à sua volta que Jesus tirou as lições mais profundas da vida. Sal e luz são itens indispensáveis em qualquer lar, em qualquer casa. Uma pesquisa aponta que um cristão normal gasta 40 vezes mais tempo fora da igreja, em atividades e em contato com pessoas que não são da mesma comunidade de fé, do que em atividades dentro da igreja. E Deus nos coloca exatamente aí, nesse ambiente, onde nós podemos exercer influência. Por que Jesus usou a figura do sal? Por que Jesus disse: vós sois o sal da terra, vocês são o sal da terra? O sal, como nós sabemos, ele tem pelo menos 3 funções bem características. Primeiro, ele é tempero, né? Ou
seja, dá sabor à comida. É uma característica, talvez a mais conhecida, é essa, que você já pensou comer uma comida sem sal? A influência do crente, do cristão no mundo deve ser como sal para a comida. A presença do cristão no ambiente de trabalho, no escritório, faculdade, na fábrica, ela deve ser algo prazeroso. As pessoas têm que gostar da vida de um cristão ali naquele ambiente. Ele faz aquele ambiente ser bom. E o sal também ele é preservador, ele evita a putrefação. No mundo antigo, o sal, como não tinha geladeira, o sal ele era usado exatamente como algo para preservar carne, peixe, enfim. Assim também deve ser o crente, ele é sal da terra. Ele deve influenciar de forma asséptica esse mundo. A presença do crente deve evitar o processo do mal, ele deve estancar, ele deve parar o progresso do mal. Mas o sal também está ligado à pureza, e não há dúvida, a sua brancura, que é tão brilhante, ela faz uma ligação fácil. Os romanos, eles diziam que o sal era a coisa mais pura de todas as coisas, porque veio das coisas mais puras, o sol e o mar. Se o crente vai ser sal da terra, ele tem que ser um exemplo de pureza. Uma das características dessa sociedade, do mundo à nossa volta, é o rebaixamento dos padrões de pureza. Não há mais restrição para a área moral, sexo antes do casamento, não tem problema, é normal, infidelidade, e essas coisas são tudo coisas muito comuns, e aí os cristãos precisam ser esse contraponto desse mundo. Às vezes, disse John Stott, os padrões de uma comunidade afrouxam-se por falta de um explícito protesto cristão. O crente é chamado para ser um purificador moral em um mundo onde os padrões morais são baixos, instáveis e até mesmo inexistentes. Mas Jesus disse mais, ele diz: vocês são a luz do mundo. E essa é uma figura muito comum nas Escrituras. Por quê? Jesus apresenta aqui que a luz ela precisa ser vista. Esse texto enfatiza que não pode haver discípulos secretos. A nossa fé ela deve ser vista na maneira pela qual nós tratamos as pessoas, o balconista da loja, a doméstica, o porteiro do prédio, o empregado no serviço, os filhos, esposa, esposo, enfim. A luz também, ela dissipa as trevas. Onde a luz chega, as trevas têm que dissipar. Paulo diz que nós devemos ser inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, da qual nós devemos resplandecer como luzeiros nesse mundo. Precisamos mostrar exatamente a nossa diferença. A luz também, ela avisa do perigo, porque ela revela os perigos que nos cercam nesse mundo. A luz também é guia. Já no Salmo, o salmista disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Pelo nosso testemunho, que deve brilhar, nós dirigimos muitas pessoas no caminho certo, deve olhar o que nós estamos fazendo, enfim, andar pelo caminho certo. Agora, como se tornar um cristão de influência? Há 3 segredos para isso acontecer. Primeiro, reflita aquilo que Deus já fez em sua vida. É uma coisa interessante que quando a Bíblia nos chama de luz, ela não está dizendo que essa luz ela é gerada em nós. Nós, na verdade, somos como a lua em relação ao sol. A gente sabe que a lua não tem luz própria, ela reflete a luz do sol. E é isso que as pessoas precisam ver em nós, elas precisam ver a obra de Deus brilhando em nossas vidas. Paulo, quando escreveu aos Efésios, ele disse: pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Outra coisa, produz impacto na vida das pessoas. Uma vida que já foi tocada por Deus está pronta, está apta a tocar a vida dos outros. Deus não acendeu uma luz na sua vida para essa luz ficar oculta, sem utilidade nenhuma.
Quem tem uma vida diferente, que expressa a vontade de Deus, vai brilhar diante dos homens. O mundo está carente de vidas brilhantes, muito mais do que mentes brilhantes. O mundo carece de referenciais para imitar, seja de família, seja de empregado e de patrão. E, em terceiro lugar, glorifique a Deus com suas ações. Porque o que nós fazemos honra ou desonra a Deus. Quando você dá um mau testemunho, é o nome de Deus que vai ser desonrado. Paulo disse aos romanos que o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa, falando àqueles a quem Paulo estava escrevendo. Então, toda nossa influência no mundo visa levar o homem a entender o propósito de Deus para a sua vida. E a nossa oração é essa, é que nós possamos refletir nesse mundo a exatamente aquilo que Deus quer para as nossas vidas e as pessoas vejam Deus em nós. Deus não pode ser visto a olhos nus. A única maneira do mundo enxergar a Deus, enxergar a Jesus, é através da minha e da sua vida. Que Deus abençoe. As perguntas para o compartilhamento ou para a reflexão está aí na sequência do vídeo. Deus abençoe sua vida, sua família e até a próxima, se Deus quiser.